Alma Tua. Uma viagem à descoberta do idílico Val do Tua, na região de Trás-os-Montes, através de um conto, poemas e fotografias. Uma obra que sensibiliza para uma preservação e valorização do Val do Tua, do seu rio e da sua linha férrea. Uma homenagem ao povo transmontano. Certifique-se que tem o bilhete consigo. Não se atrase, porque os comboios não esperam. E parta em busca do magnífico Val do Tua, uma joia da terra quente, no Nordeste transmontano. Um cenário natural homenageado por dois autores. Miguel Gomes, autor do conto e dos poemas, e Norberto Valério, autor das fotografias. Existe ainda um terceiro anfitrião cuja apresentação é obrigatória. Tralhão, personagem fictícia, mas não menos real. Vive num apiadeiro da linha férrea do Tua que lhe corre no destino e, talvez por isso, de lá nunca se conseguiu apiar. Sem viajar, o protagonista de Alma Tua recolheu dos olhares dos passageiros das composições que por lá passavam, as paisagens de limites que ele nunca cruzou, terras que nunca viu nascer sob o horizonte. E assim, trocou as letras que escreveu pelos mundos que leu nos viajantes. Quem visse, com olhos de perscrutar, aquela figura abandonada por si mesma, não saberia outro nome que lhe chamar, além de Tralhão. Uma personagem apaixonante, que guiará os leitores numa viagem ao coração do Val do Tua, numa viagem ao que de melhor há em cada um de nós, e que está por detrás dos pigmentos, das cores ou das curvas das letras. O Museu Nacional Ferroviário Núcleo de Lousade criou um conjunto de iniciativas para celebrar o Dia Internacional dos Museus. Este ano, o tema é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Temos a consciência de todos que este é também um ano diferente, um ano em que o museu não vos pode receber. As portas estão fechadas. Criamos um conjunto de programações online para vos levar o museu a casa. Hoje apresentamos o livro Alma Tua, criado por Miguel Gomes e Norberto Valério. É um enorme prazer poder receber estes dois autores, que são amigos do Caminho de Ferro, amigos de museu. Passo a apresentar. Miguel Gomes, com poucos anos de encadernação, descobriu, em 26 cubos, o escoendo para a base da sua vida. Travou batalhas nas trincheiras tecnológicas, informática, gestão de produção e automação industrial, com pacíficas incursões nos campos da formação e do ensino, onde colheu nos olhos dos outros o encontro das vozes com o silêncio. Remete para o papel um modo peculiar de compreender as equações da vida. Traz os montes, letra que resume todas as palavras dos mundos, local perdido onde convergem os que procuram perder-se. Comboio é o solitário imaginário de um vidro embaciado, umas escódias duras de pão num pano branco, nas mãos rugosas de quem não se lê. O Tua é a alma, nua, como quem vive montando vidas nas melodias que resistem. É silêncio e lágrima. É val do rio onde se formam as palavras que se apagam no vazio. Norberto Valério nasceu em Trás-os-Montes por altura dos cravos de Abril. Dedica-se ao ensino e ao melhor do mundo, as crianças. A fotografia escreve com luz. Mais do que captar imagens, tem sido uma forma de expressão e exterioriza sentimentos. Fotografar Trás-os-Montes surgiu do anseio de colmatar uma dívida para com uma região, tão bela ainda tão pouco retratada. O comboio, desde pequeno, lhe preenchia o imaginário, lá onde o avistava, no alto da colina, entre as oliveiras em fruto. Construía e imaginava histórias com aquelas simples silhuetas, vidas que iam e vinham ali ao fundo, do outro lado do rio, junto à estação. O Val do Tua foi o abraço a tudo o que de melhor tem e representam as suas paisagens. Olá Miguel, boa tarde. Olá Rui, boa tarde, obrigado pelo convite. Olá Norberto, boa tarde. Olá Rui, e olá Miguel, e muito obrigado também pelo convite. Hoje senti alguma nostalgia, fiz-me voltar atrás. Lembrei-me da forma de como entraram cá no museu em 2012 para montar a vossa exposição. Coincidência ou não, foi também numa altura do Dia Internacional dos Museus. Esta data vai marcar também o lançamento do vosso livro aqui no nosso museu. O que me leva a perguntar, o livro é o culminar deste vosso trajeto
eu pergunto-vos de que forma é que surgiu a exposição, como é que a exposição depois é transportada a livro. Como é que começou este projeto? Rui, tens uma memória espetacular ou então fizeste como eu. Foste ver as cábulas e viste que de facto foi no dia 18 de maio de 2012 que estivemos no Museu Nacional Ferroviário, em Lousado. Foi um prazer e creio que foi a nossa exposição mais duradoura, que tivemos lá mais de um ano, até 2013, até julho de 2013. Quanto à tua pergunta, e olhando aqui para a cábula, da minha parte, que sempre tive uma paixão grande por Trás-os-Montes, em particular, pronto, ter surgido o convite do Norberto em 2007, creio, 2008, para o acompanhar a fazer umas caminhadas pelo Tua e também redigir alguma coisa sobre o que lá pudesse ver. Não saímos com o roteiro preparado. Na minha cabeça não, o Norberto certamente teria algo já idealizado, que ele é bastante metódico, não é? E esta ligação surgiu assim, nós já nos conhecíamos há uns anos, ele sabia que eu gostava de escrever, fazia e faço esporadicamente e sem pretensão de algo maior, e poder aliar a escrita aos passeios com um amigo, numa zona que eu muito gosto, embora não a conhecesse. Eu sou um apaixonado por Trás-os-Montes, nomeadamente o Planalto Mirandês, mas desconhecia o Val do Tua, ouvia falar do Tua, porque onde moro, aqui na freguesia de Sete, que é percorrida pelo comboio, ouvia muitas vezes e estava habituado a ver, inclusive naqueles horários antigos que no museu existe, que são umas folhas emolduradas nos quadrozinhos de madeira, habituado a ver os horários enquanto esperava pelo comboio, e via lá Tua, Foz Tua, Mirandela, e a minha ligação surgiu um bocadinho por aí. Agora, não posso dizer que tivéssemos saído já com o intento de fazer um livro. Claro que se vamos escrever e fotografar, quem sabe, podemos pensar com alguma legitimidade para fazê-lo. Mas se fôssemos com esse intuito e em 2007 ou 2008 e publicar o livro em 2019, era sinal que trabalhávamos muito, muito devagar, não é? Bom, como é que surgiu este projeto? Este projeto surgiu com uma vontade mútua de homenagear a Trás-os-Montes, de construirmos e fazermos algo sobre aquela terra, sobre aquelas pessoas. E claro, depois acabamos também por nos focar no Val do Tua, na sua linha férrea e no seu rio, porque na altura era um património natural que estava em risco, e direcionamos-nos para um território que poderia não mais estar visível nos dias de hoje, e de facto uma boa parte dele não está. Portanto, a ligação foi natural. Eu sendo transmontano, e o Miguel também adorando o Trás-os-Montes, foi algo muito natural, a ligação a este território, àquelas pessoas. Agora que sentimos um bocadinho como tudo começou, pomos também a questão de perceber de que forma é que vocês se relacionam. Será a fotografia que inspira a escrita ou é a escrita que inspira a fotografia? Qual é o diálogo entre ambos? Ou existe outro tipo de diálogo que nos queiram contar? Quando fomos para o terreno, lembro perfeitamente desse dia de ter ido ter com o Norberto para começarmos. Ele levava um caderno pequenino e uma caneta e não levava expectativas nenhumas, e ao mesmo tempo levava todas as expectativas. Não posso dizer que comecei a escrever para as fotografias do Norberto, nem o Norberto tirou fotografias tendo em conta algo que eu tivesse escrito. Surgia momentos inspiradores. Eu creio que se calhar eu e o Norberto temos algum ponto em comum, algum denominador em comum naquilo que nos emociona numa paisagem. Ele tem a extrema habilidade de o fazer retratar nas fotografias dele, e eu tento de alguma forma polvilhar com letras aqui e acolá algum desse sentimento. É óbvio que durante o processo, ou este projeto, se podemos chamar assim, surgiram algumas questões, inclusive do Norberto, que dizia: olha, que tal se nós escrevêssemos, ou existisse isto, ou existisse aquilo, mas não fomos para o caminho
a pensar que ele tirava uma fotografia e eu iria legendar a fotografia. Nem fomos para o caminho. O livro tem um pequeno conto que nos conta a personagem, um bocadinho da personagem de Tralhão. Quando fui para o caminho não tinha isso em mente. Tive a felicidade ou a feliz visão de encontrar um arpeadeiro que me falava, um arpeadeiro chamado Tralhão, que me dizia muito aquilo que eu vejo de Trás-os-Montes e dos transmontanos, inclusive. E o conto, por exemplo, surgiu a partir daí, e não foi ideia de um ou de outro. O que tem mais eu não vou dizer inovador, porque ninguém anda aqui a inovar nada, mas não tenho... Eu acho que casa muito bem, e não é o primeiro trabalho que fazemos juntos, casa muito bem aquilo que eu pseudo-escrevo com as fotografias do Norberto. Eu gosto muito de trabalhar com ele e é curioso, já aconteceu neste projeto e noutros projetos, estamos a caracterizar um elemento, ele não me está a dizer o que está a fazer, eu não lhe estou a dizer o que estou a escrever, mas de certa forma, quando encadeamos, quando juntamos, acabamos por, muito felizmente, e com alguma satisfação, dizer, olha, acabamos por ter a mesma visão, ou talvez a mesma inspiração. É como o Miguel disse, eu acho que a fotografia e o texto complementam-se. O texto não são legendas das imagens e as imagens não são ilustrações do texto. Temos de facto, para além desta alma tua, trabalhado um bocadinho em conjunto, sempre ligados ao património, neste caso aqui ao património natural, com a preocupação de um olhar e de um sentir para a salvaguarda desse património, para a salvaguarda e para chamar um bocadinho a atenção para as pessoas, para esse valor, para a necessidade de ser protegido. Acabou por ser de facto uma paixão de nós sentimos por aquele território e por aquele património. Aliás, costumo dizer que esta alma tua é uma história de amor, e gosto de classificar este trabalho que tem um conto, e tem poesia e tem fotografia, e gosto de dizer que é um romance. Esta alma tua é um romance. É um romance porque é uma história de amor, em primeiro lugar, entre as personagens que fazem parte do conto, o Tralhão e Cadente, e depois é através deles uma história de amor para este território e para as pessoas da região do Nordeste transmontano, que tão especiais para nós são. Portanto, este trabalho acaba também, por um lado, ser uma amostra para as gerações mais novas de um património natural que em parte já não está visível, mas é também uma homenagem ao povo transmontano. Muita da inspiração que eu bebi também, bebia às vezes na viagem de regresso ao Tua ou de regresso a casa, onde nós moramos. Bebia também muito das histórias de Norberto. Eu não sou de lá, eu considero-me transmontano de coração, se é que eu posso dizer. Eu nasci na Invicta, nasci no Porto, mas bebi muito das histórias que Norberto me contava, da infância dele, da apanha da azeitona com o pai, de ver o comboio, de ver as pessoas a saírem, assemelhavam-se a formiguinhas. Tudo isto que ele me foi contando surgiu também. Não vou dizer que foi uma inspiração, mas é como se fosse um leito querido onde eu pudesse pousar as minhas histórias e começaram a fermentar a partir daí. Traçaram objetivos de criar uma exposição com poesia, sem haver uma obrigatoriedade de relação entre a imagem e o poema. Mais tarde surge-nos o conto e o livro da exposição e do conto. Pergunto se neste somar de coisas não teremos espaço para adaptações a outras áreas, o cinema ou o teatro. Sim, há essa possibilidade. Achamos que
que esta alma tua é muito próprio, de facto. Não sei se posso dizer que seja diferente de alguma coisa, mas, portanto, o livro tem um conto que é a base de tudo, digamos assim. Portanto, nesse conto, levantando aqui um bocadinho a ponta do véu, tem então essa personagem que já referimos aqui, que é o Tralhão, que é um poeta que vive num apiadeiro abandonado, aliás, vive num apiadeiro da linha do Tua, e que, não saindo desse apiadeiro, viaja através dos olhares que recolhe portanto, viaja através das paisagens que vê nos olhos dos passageiros que chegam. Até um dia em que surge alguém que lhe cai literalmente nos braços e, pela primeira vez, Tralhão, nos olhos desta pessoa, não consegue ver paisagens. Portanto, e em troca desses olhares, em troca dessas paisagens que Tralhão via nos olhos das pessoas, ele escrevia um poema. Portanto, e depois os poemas são então, os poemas que estão no livro são os poemas que Tralhão escrevia, e as paisagens são, aliás, as fotografias são as paisagens que ele via nos olhares dessas pessoas. Portanto, isto acaba por ser talvez um pouco rico, que de facto poderá permitir outras interpretações culturais ou artísticas, digamos assim. Mas essa inicialmente não era a nossa preocupação. Nós não estávamos preocupados com fazer um livro, com fazer uma exposição. Portanto, nós quisemos, em primeiro lugar, ter um olhar mais atento para o Vale do Tua, para a sua linha férrea, que é uma linha centenária. O Rio Tua era um dos poucos livros da Europa. E a nossa preocupação, exatamente, um dos poucos rios selvagens da Europa, e nós quisemos essencialmente ter um olhar para esse património e partilhá-lo com as pessoas e chamar a atenção. E, claro, se este património se viesse a alterar, como de facto aconteceu, gostaríamos de o poder partilhar com as gerações mais novas, que para o futuro pudesse ficar esta memória. Portanto, e as exposições começaram sem pensarmos muito nisso, mas serviram também para cumprir esse propósito. A dada altura achámos que o livro faria sentido, porque, portanto, a exposição tinha apenas um conjunto de 20 fotografias e 20 poemas, nem sequer tinha parte do conto. Portanto, sentimos a necessidade de poder partilhar com todos o trabalho na sua plenitude de outra forma, e um livro seria adequado. A partir daqui poderá acontecer, de facto, que esta alma tua venha a assumir outras formas, mas nunca se sabe o que poderá acontecer. Sim, até porque, tal como a exposição começou um bocadinho sem fazermos por isso, surgiu um convite e fomos percorrendo, creio que fizemos 18 a 19 exposições, fomos percorrendo esta parte norte do país, mais centrada aqui à volta da linha de comboio. Tal como surgiu o interesse de uma editora para editar o livro, quem sabe poderá surgir amanhã. O futuro ao futuro pertence, não é? Sabemos que estes percursos não são simples. Sabemos que o caminho é longo e este vosso caminho já tem um conjunto de anos. O que nos leva a ter alguma curiosidade de saber que se tiveram peripécias, momentos menos bons, momentos de alegria, momentos de curiosidade que queiram partilhar aqui connosco. Eu acho que este projeto só se torna projeto no momento em que passa a livro. Porque nós tivemos várias peripécias pelo caminho, mas não podemos dizer que o projeto não as contemplava. Nós fomos para o caminho de escrever e fotografar, e isso só se torna projeto agora com um livro, e por arrasto vem tudo aquilo que nós vivemos. E passamos bastantes, eu falo por mim, creio que o Norberto irá corroborar, passamos por momentos divertidos e agradáveis. Não consigo enumerar todos, não consigo lembrar de tudo.
se calhar já não consigo lembrar de nada porque já está enraizado em mim. Mas olho para trás com um sorriso e com satisfação. E acho que há várias etapas que foram atingidas. Há coisas que me satisfizeram, outras que faz parte do caminho, como faz parte da vida, que não satisfizeram tanto, mas eu gostei muito da forma como fomos recebidos em todos os locais que estivemos expostos, nomeadamente aí no museu. Aqui, Rui, obrigado, não quero demais agradecer a ti e ao Museu Nacional Ferroviário, nomeadamente ao Núcleo de Lousada, a todos, exatamente. E foi sempre bom encontrar pessoas que se reviam ou que, depois da edição do livro, se sentiam enobrecidas. Não que o nosso trabalho seja nobre, mas sempre tentamos enobrecer aquilo que fazemos. E estamos a retratar uma região, estamos a retratar uma população. Eu arrisco-me a dizer que este ditado tem que ser alterado. Para lá de Marão mandam os que lá estão. Eu creio que tem que ser dito de outra forma. Para lá de Marão mandam-os de bom coração. E é isso que eu trago. É o calor das pessoas. Certamente qualquer outra região do país será assim. Se nos embrenharmos em algo, como o Trilhão dizia, menos uma pedra e até ela florirá. E eu acredito que será assim. Temos muitos bons episódios, temos alguns episódios de desespero, temos alguns episódios de pensar o que é que vamos fazer com isto. Editamos, não editamos, continuamos a fazer as exposições, conhecemos muitas e boas pessoas, creio que enobrecemos nos locais que passamos, ou que tentamos enobrecer, não pelo conteúdo, mas pela forma como tratamos e lidamos com as pessoas. E acima de tudo eu consigo olhar para o Tua, diferente agora, dilacerado talvez no seu último percurso, mas o futuro assim o quis, consigo olhar para ele com um sentimento de um filho cresceu. Consigo olhar para todo este projeto, lá está, teimamos em falar em projeto, para todo este percurso e sentir que no meio de tudo isto, alguma coisa muito boa saiu. Tive o prazer de conhecer a ti, Rui, conhecer outras pessoas, nos locais onde passei. Tive o prazer de ver crescer, por exemplo, os filhos do Norberto, que também foi um prazer imenso. E tenho o prazer de alguma coisa cá dentro que bate por aquela região, pelo Tua, e creio que é por aí. Creio que é isso. Mas, acima de tudo, mais do que as peripécias, de registrar as pessoas que conhecemos desde a primeira exposição, as pessoas que fomos conhecendo no percurso, ao longo destes anos todos, no local, com os habitantes do Val do Tua, que nos encheram o coração, as pessoas que fomos conhecendo nas várias apresentações e que muito nos sensibilizaram ao demonstrarem o amor que sentem pelo mundo ferroviário. Obrigado pela partilha destes momentos, da certeza que são únicos e que nunca se esquecem. Foi um enorme prazer poder lançar aqui no Museu Nacional Ferroviário Núcleo de Lousada o vosso livro Alma Tua, no Dia Internacional dos Museus. Ficamos então a aguardar por novos projetos e daqui deixo-vos um grande abraço e um bem-aja. Momentos houve em que o sustento foi caderno. Recordo-o olhando para ele, aberto, pétala embalada entre as folhas abertas, como duas mãos calejadas e ásperas que seguram no seu íntimo a candura de uma criança que não nasceu ainda, nem nascerá. Olhava para as páginas. O comboio ao avesso do vaso, ao contrário, parecia apitar, chamando todas as lembranças que vagueavam em torno de si e de todas as notas que se sabem tocar, as que não conhecemos e se ouvem apenas no arrastar vagaroso de um livro que se chama vida. Embala-me já o vento frio que corre distraído por este vale. Sobra já pouco tempo. De mim as palavras que forçosamente jamais soluçarei caíram na sombra que foi meu leito. Espero que saibas, tal como sei,
Esta é a urna para a qual o homem é eleito. Sufoca-me já o nó desta gravata. Torpes meus braços, ontem hirtos, despedem-se da paisagem que ondula no meu olhar e deixa-me apenas as forças para gravar o sangue no pó. Morro sozinho, esventrado de abandono e com sal nas feridas. Nenhum homem deveria ser feito de cinzas caídas ou atado por mãos em formas de nó. De quantos ausentes meus sonhos que se prostram inanimados. Não, nenhum homem deveria morrer só. Falar da alma tua é falar de um livro que nos leva a viajar. É falar da alma das gentes do Tua, das gentes que percorreu uma linha de caminho de ferro ao longo do tempo. É falar de património, mas acima de tudo é através das fotografias e das palavras que os autores nos deixam falar da alma da gente e da alma do tempo. É um livro que nos faz sonhar, é um livro que nos faz viajar de comboio por esses tempos imemoriáveis. É, acima de tudo, viajar com o rio e viajar com o tralhão. O livro Alma Tua foi apresentado ao Parque Natural Regional do Val do Tua pelos seus autores, o Miguel e o Norberto. Eu não os conhecia antes deste evento, mas desde logo criou-se entre nós uma empatia grande, primeiro pelo próprio tema do livro e depois pela forma como, de uma maneira apaixonada, os autores apresentaram esta obra. Quem o ler vai verificar que, de facto, este livro ultrapassa em muito a mera descrição das fabulosas paisagens do Val do Tua. Ele é, sobretudo, um conto poético de uma extraordinária beleza, de alguém que verdadeiramente se apaixonou pelo Tua, pelo Val, pelas suas terras, pelas suas gentes, e o apresenta de uma forma poética verdadeiramente encantadora. Para os autores deste livro e para nós, Parque, foi com certeza um privilégio podermos fazer parte da apresentação de uma obra com tão grande alcance e que eleva o Val do Tua da sua beleza natural para um domínio mais espiritual e transcendente que este livro lhe coloca, sem dúvida alguma, dando asas à imaginação daquilo que podemos conhecer e apreciar no Val do Tua. Por isso, quero aproveitar para, uma vez mais, dar os parabéns ao Miguel e ao Norberto por esta verdadeira obra-prima sobre o Val do Tua. Eu nunca fiz a linha do Tua de que este livro nos fala. Os meus comboios de infância e juventude foram comboios angolanos, tropicais. Mas há em todos os comboios e nas paisagens que eles atravessam o mesmo apelo poético, o mesmo pedido de registro em imagem, seja traço, seja fotografia, que este livro me deu. Obrigado, meus caros autores, Miguel Gomes, Norberto Valério, por esta viagem tão mineral, tão vegetal, tão animal que os poemas e as imagens da alma tua me permitiram fazer. Muito obrigado. És tu o que se diz vender poemas? Eu não vendo, minha senhora. Eu troco. Respondia com um olhar fixo de sorriso afável e tímido. E que trocas tu, afinal? Perguntava um tom a seguir ao impaciente, imediatamente antes do jocoso. Troco a paisagem que traz nos olhos. Sorriso ainda afável, mas timidez crescente em forma de rubor na face. E trocas porquê? Descia o tom para a interrogação e a exclamação. Porque nada me alimenta, senão as vidas que não vivo nos locais onde não posso ir. Que dói dizer a verdade muito mais quando é verdadeira para nós mesmos. Não é isso, homem. Trocas isso lá o que é porquê? Porque coisas trocas. Perde-se o sentido ao tom. Troco por poemas, senhora. Deixe-me olhar nos teus olhos e dê-me as paisagens, senhora.
Dar-lhe-ei poemas em troca, senhora, para que não se apaguem as rimas nos versos da sua vida. Chove tristeza. Chove e entranha-se na vida, pintando gradualmente de negro e cinzento as cores errantes com que construo o lamento. Há um bafiento odor abandono, um borbulhante queixume ao encontro da maré, sempre vaza pelos que nos roubam o andar, sem saberem eles que os sonhos se fazem a pé. Firme e seguro no chão, já ele, firme e segura no mesmo chão, já ela, deixou de abraçar e não podia deixar de fitar aquele olhar cinzento, a expressão que julgou presa no horizonte, mas que afinal mirava o infinito. Obrigado, tremeu a voz. Não cheguei a dizer-te o meu nome. Mas antes que o dissesse, já trilhão envolvido por uma eloquência que nunca julgou possuir, e disse: caíste nos meus braços como fizeram muitas vezes as estrelas do meu céu. Respirou fundo. Serás cadente para mim. E ela, porque não conseguia ver, mas viu, tateou o ar gélido à sua frente, que gentilmente lhe guiou a mão até à cara fria, por detrás da voz que a chamara algo semelhante a estrela. A mão fria e a face quente uniram-se. Os dedos tremeram. Depois moveram-se num misto de carícia e de reconhecimento. E enquanto Cadente lhe afagava a face, Tralhão fechava os olhos e ali, no meio do escuro que seria não vislumbrar, dentro do negrume em que se perde quem nunca olhou, encontraram-se. Um mergulho na melancolia que traz dela um paradoxal entusiasmo. Ainda não encontrei melhor razão para escrever, fotografar ou sequer viver a alegria. Inesquecível viagem.